Bom, boa tarde, líderes dinâmicos. A paz seja convosco. Esse nosso TLD, hoje nós estamos inaugurando a nova fase do TLD. Porque esse TLD, o treinamento, liderança dinâmica, o que acontece? Ele vai ser um treinamento em que haverá uma palestra. Então a dinâmica vai ser essa que está aqui. Nós vamos ministrar daqui, vocês vão estar aí. Para o TLD, existem algumas observações, né? A primeira observação é que todos, sem exceção, devem trazer um caderno e uma caneta. Amém? Todos devem trazer um caderno e uma caneta, que é o apontamento, o caderno de apontamento. Mas semana que vem eu vou distribuir para vocês o primeiro caderno de apontamento, tá? O segundo por diante, cada um vai comprar o seu, né? Mas vai comprar conosco também. É um caderno oficial, um caderno de apontamento. Por quê? Porque nesse treinamento, irmãos, nós vamos aqui, nós vamos ser preenchidos com o Espírito Santo, preenchidos com a orientação do Espírito Santo. Ele vai nos orientar, nós vamos preparar os treinamentos e nós vamos chegar aqui e vamos ministrar o treinamento. Só que no treinamento é como se fosse a escola, né? A escola à noite. De dia é uma coisa, né? Quando você estuda de dia, quando você ainda é jovem, o professor fica ali em cima, ainda passeia no meio da sala vendo se você está fazendo, está copiando, né? Eu digo essa diferença. Quando eu fui estudar à noite, a coisa mudou. O professor entrava na sala de aula, dava boa noite, sentava e começava a falar. Escrevem, ó, isso, e escrevendo. Quem quisesse escrever, escrevia. Quem não quisesse escrever, não escrevia. Ele queria cumprir o tempo da matéria dele. E depois vinha a prova. Mas quem era aprovado, passava. Quem não era aprovado, ficava reprovado. De dia, você estudando de dia, né, ali, aquele uniforme, todo mundo uniformizado, direitinho. O que acontecia? Para você sair da sala para ir no banheiro, você tinha que levantar a mão, pedir à professora se podia, a professora deixava você ir. No corredor, tinham os coordenadores, né? Na minha época, lá na ministra, tinha o seu Augusto. Ele passava no corredor, quando ele vinha no corredor, ele pisava no nosso pé, mandava a gente para a sala de aula. À noite, não. À noite, você estava sentado, as pessoas sentadas ali, aí falavam, vou para casa, vou embora. Levantava e ia embora. E o professor não está nem aí. Saiu, não saiu, voltou, foi no banheiro, ficou direto lá, ele não quer nem saber. Então, quando eu observo isso, eu quero trazer isso para nós, como, irmãos? Como eu já falei no início do treinamento, que todos nós aqui somos líderes dinâmicos. E o líder dinâmico, ele não vai pegar nada mastigado, viu? Não venham pensando que alguém vai mastigar para vocês engolirem, não vai ser isso. Não, o líder dinâmico, ele tem que ir lá plantar, ele tem que colher, ele tem que preparar, ele tem que mastigar e tem que engolir. Então eu quero que vocês entendam isso. Vocês são líderes dinâmicos. Então cada um é responsável pelo seu crescimento espiritual. Tendo em vista até, irmãos, o que Deus tem me dado acerca da liderança dinâmica, acerca do que Deus vai fazer com a Igreja da Restituição Ministério Live, com essa visão do núcleo semente de crescimento. Deus, ele tem me dado uma visão e ele tem confirmado isso através aqui de várias visões, revelações que Deus tem dado, não só que já deu, mas Deus continua falando, Deus continua revelando o que ele vai fazer, o que ele vai fazer com a Igreja da Restituição Ministério Live, com a visão do núcleo semente de crescimento. Então, o crescimento espiritual de cada um de nós, que eu estou incluído nisso, cada um de nós, só depende de nós mesmos. Só depende de nós. Se eu quiser crescer espiritualmente no meu ministério,
agora como lavrador, porque no início era um semeador, quando nós abrimos o primeiro núcleo, né, lá na casa da nossa irmã Carol, eu era um semeador e a pastora era semeadora em treinamento. Mas logo nos primeiros dias, ouvi que o negócio estava indo legal, ela assumiu como semeadora, porque eu tinha que assumir a função de lavrador, porque ainda não tinha. Então eu tinha que assumir a função de lavrador. Por quê? A função do lavrador é suprir os líderes, suprir os núcleos. Então eu adotei logo esta função, ela ficou como semeadora e a nossa missionária Tatiane já estava ali como ceifeira, mas uma semeadora em treinamento. O que aconteceu? Logo nós multiplicamos, fomos lá para o outro lado e a missionária Tatiane assumiu ali como semeadora. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Todos nós, embora já estamos em função de liderança, embora já estamos em função, já existe aí pessoas que estão na função de semeador, de ceifeiro, segador e arador, mas todos nós ainda somos, como é que é o nome que dá? Nós somos ainda, eu esqueci o nome, aquela pessoa quando está cursando para depois ela se formar, aspirante. Então todos nós ainda somos aspirantes, amém? Todos nós ainda somos aspirantes, é o que Deus tem colocado no meu coração, porque na verdade, todos nós ainda estamos aprendendo a função que nós iremos exercer, não é isso? Todos nós ainda estamos aprendendo. Eu, por exemplo, ainda estou aprendendo a ser um lavrador. Por quê? É algo novo que está chegando na Igreja da Restituição. É algo novo, nós não sabíamos disso. Então, quando foi criada então, a função do lavrador, do semeador, do ceifeiro, do segador, do arador, ninguém era. Mas agora nós estamos disseminando isso. Então, na verdade, todos nós somos ainda aspirantes. Somos aspirantes. Mas logo, logo, nós iremos ser o oficial. Logo, logo, nós seremos realmente um lavrador, nós seremos realmente o semeador, o ceifeiro, o segador e arador e fazendeiro também. Então nós estamos aqui aprendendo. Por que eu digo isso, irmãos? Porque na visão do núcleo Semente e Crescimento, é uma coisa muito profunda, irmãos. É uma coisa muito profunda que se nós não colocar todo o nosso coração, se nós não entendermos, não desejarmos como o bebê recém-nascido, se nós não desejarmos entender e viver a visão do núcleo Semente e Crescimento, nós vamos ser sempre aspirantes, sempre aprendiz. Hoje você está fazendo, mas não está fazendo ainda com excelência. Na verdade, nenhum de nós ainda estamos fazendo com excelência. Nenhum de nós ainda estamos fazendo com excelência. Nem eu, como lavrador, estou fazendo ainda com excelência. Ainda vejo que eu preciso me encaixar ainda na proposta do núcleo Semente de Crescimento. Então, como nós ainda não estamos fazendo com excelência, então nós somos ainda aspirantes. Nós somos aspirantes. Mas eu creio que até o final do ano, aí sim, no final do ano, nós iremos empossar realmente aqueles que vão ser os oficiais. O semeador oficial, o ceifeiro, o lavrador, o segador. Nós vamos empossar os oficiais. Porque agora, como nós estamos ainda como aspirante, alguns de nós ainda pode desistir no caminho. Ou pode demonstrar que não está com muito interesse, não quer largar, mas também não está com muito interesse. Amém? A pessoa às vezes não quer largar, não quero deixar de dar, mas não quer se envolver, mas não quer se doar. E se não houver uma doação realmente dessa pessoa para aquela função, não adianta, irmãos, não vai adiante. Entendeu? Não vai adiante. É onde o que vai acontecer? Hoje eu sou o semeador daqui, mas espera aí, o lavrador está vendo
que aquele semeador, ou aquele segador, ou aquele lavrador, ou aquele ceifeiro, ou arador, não está vestindo a camisa. Está ali por consideração, talvez, por consideração ao pastor, por consideração ao esposo, à esposa, por consideração ao fulano que é amigo, é amiga. E na visão do núcleo Semente Crescimento, isso não pode acontecer. Porque se acontecer dessa forma, nós vamos voltar à igreja tradicional, como nós estávamos antes. Quantos você vê que são hoje oficial da igreja, mas são por conveniência? São oficiais, mas não vestem a camisa de oficial da igreja. São oficiais, mas não se esforça para cumprir o que está proposto para ele como oficial da igreja. Pessoas que vão levando a vida como ela é. Ah, você é o quê? Ah, eu sou presbítero. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas a pessoa ela não assume a função como deve assumir. Ela não assume com dedicação, com garra, com vontade. E a pessoa já foi consagrada. Então ela fica na igreja, aí fica por aí. Tem dia que quer, tem dia que não quer. Tem dia que está de serviço, tem dia que faz cara feia, não quer dar serviço. Tem dia que sobe no altar e senta, tem dia que não quer subir e fica lá embaixo. Então isso enfraquece a igreja. Isso enfraquece o ministério. Isso enfraquece o corpo de obreiro. E no núcleo Semente de Crescimento, não tem isso. No núcleo Semente de Crescimento, não há espaço para fraco. No núcleo Semente de Crescimento, nós entendemos que a ordem do Senhor é para nós. Diga ao fraco, eu sou forte. Eu sou forte. Ainda que você se sinta abatido, ainda que você se sinta abatido, fragilizado, você vai dizer, eu sou forte em nome de Jesus. Por quê? Porque o líder dinâmico, ele não confia na força do seu braço. O líder dinâmico não confia na sua sabedoria. Não, o líder dinâmico, ele confia no Senhor. E o Senhor fala assim, ó, eu sou um Deus que posso todas as coisas, e nada é impossível para Deus. Aí quando o homem de Deus entende isso, quando a mulher de Deus entende isso, ela vai falar também. Só que não, ela vai falar assim, ó, eu também, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando ele entendeu isso, não vai haver espaço para fraqueza. A nossa carne, ela vai realmente trazer sobre nós uma certa fragilidade, mas são momentos. E esses momentos não são duradouros. Não vão ser momentos que eu vou ficar 1, 2, 3 semanas, 1 mês. Ah não, eu já estou fraco. 2 meses, não, eu estou me recuperando. 5 meses, a pessoa, não, me dá mais um tempo. Não. Essa fragilidade que vai vir, até mesmo por causa do nosso dia a dia, da nossa vida secular, né? A nossa vida secular, as contas a pagar, é esposa, é filho, é muita coisa que vai acontecendo. Isso te traz às vezes uma certa fragilidade, mas isso são coisas momentâneas. É o que o apóstolo fala, a nossa rápida, momentâneas tribulações. As tribulações são momentâneas. Nós sofremos aquele baque, mas logo nós nos levantamos e posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso. Aí o diabo fala, não, você não pode, hoje você está triste, hoje você está chateado. Aí você, é mesmo, estou chateado hoje, eu estou triste. Não, peraí, não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E se levanta de novo, irmãos. O líder dinâmico, ele tem que ter essa visão. O líder dinâmico, ele vai ser instruído, ele vai ser treinado para ter esta visão. Então hoje, nós somos ainda, todos nós, aspirantes, mas no decorrer deste ano, né, eu como sou aspirante ainda lavrador, eu preciso estar cumprindo o meu papel, que o meu papel de lavrador inclui também eu analisar os líderes. Eu tenho que analisar os líderes. E quando eu percebi, opa, aquele líder ali não entendeu a visão ainda.
não entendeu, não vestiu ainda a camisa. Então eu tenho que chegar, chamar, se não for o semeador, né? O semeador é o líder do núcleo lá. Se não for o semeador, então eu vou chamar aquele líder junto com o seu semeador e vou expor, esse líder aqui ainda não vestiu a camisa. Ele precisa entender mais profundamente o que é a visão do NSC. Ele precisa entender. Se ele não entender, vai ser pesado para ele. Porque se nós não entendermos a visão, vai ser pesado para a gente. Vai achar, mas já tem treinamento hoje, tem treinamento também amanhã. Não, é muita coisa. Quem não entender a visão, irmão, se a visão não entrar no coração, não adianta. A pessoa ela vai tudo achar pesado. Tudo ela vai achar pesado. Ela já vai vir para o treinamento já pensando a que hora que acaba, Aí vai vir, vai receber o treinamento, como todo mundo vai receber, mas ela não vai absorver nada. Ela não vai absorver nada. Ela vai sair da mesma forma que entrou, ou até pior do que entrou. Por quê? Vai sair murmurando. Vai sair daqui murmurando, não entendi nada. Esse negócio não vai dar certo não. E é uma pessoa ainda que vai fazer o quê? Ela vai trazer um certo desânimo para os outros. Ela vai acabar contaminando. A Bíblia quem diz isso? Que um pouco de fermento leveda toda a massa. Não é isso? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então nós, os líderes, precisamos estar com nossos olhos, os nossos olhos apurados, os nossos olhos ativos, para não deixar acontecer na liderança dinâmica o que aconteceu com a igreja, com os oficiais da igreja mesmo, em que um começou a desanimar e esse desânimo dele contaminou outros. Isso acontece, irmãos. Por quê? O desânimo de um, ele, não, eu não vou. Aí não vai, aí chega mais na frente, ele chega na igreja, não aconteceu nada com ele. Aí ele continua lá cumprindo o ministério dele, um dia, 2 dias, no terceiro dia, eu já estou desanimado de novo. Não vou mais não vou. Aí fica 1, 2 semanas, 3, aí volta de novo. Tô aí, hein? Ô gente, tô aí, vamos lá. Aí acontece, aquele que é animado, aquele que é fiel, que vestiu a camisa, que está indo ali com aquela força, está se empenhando, está se doando pelo seu ministério, ele começa a olhar, peraí, poxa, fulano não vem e não acontece nada, é a mesma coisa, eu vou experimentar faltar também. Vou experimentar. Aí começa também, indo pelo mesmo caminho daquele que estava sendo relapso ou negligente no seu ministério. Aí vai virar o que estava acontecendo com a igreja. Então, na liderança dinâmica, no NSC, nós precisamos agir rápido. Agir rápido. Os semeadores precisam agir rápido na sua liderança. Os semeadores precisam estar observando os seus líderes, os seus liderados, no caso. Precisa estar observando os seus liderados. Espera aí. Fulano não veio segunda-feira, retrasada, não veio agora também, não deu satisfação, não falou, opa, peraí, avança, o que está acontecendo? Por que você não veio? Vai ver se ele está precisando de ajuda espiritual. Agora, se ele demonstrar, não quis vir, então peraí, você não vai poder continuar como líder não pode continuar, porque se ele continuar como líder, ele vai acabar contaminando os outros. Entendeu? Vai acabar contaminando os outros. E nós, os líderes, nós precisamos não só esforçar os outros líderes, mas também fortalecer os membros lá do núcleo. Porque os membros do núcleo, eles vão ficar atentos aos seus líderes. A pessoa, o membro do núcleo, ele ouve o líder falar para ele assim, domingo, sábado é Santa Ceia. Vamos lá na Santa Ceia. Então tá bom, vou fazer um esforço, eu vou. Aí a pessoa vai, faz um esforço, desmarca o compromisso e vem para a Santa Ceia. Aí quando chega na Santa Ceia, cadê o líder fulano de tal? Não, mas cadê o líder fulano de tal? Ninguém sabe que ele faltou, não deu nem satisfação, não avisou ninguém.
Aí não se sabe dele. Aí aquele membro vai ficar, poxa, deve ter acontecido alguma coisa, cara. Aí passou a sede, sábado vem a sede domingo. Aí lá no núcleo, ó, a sede domingo, hein? Vamos lá, de manhã todo mundo. Aí o pessoal vem. Aí quando chega aqui, cadê aquele líder de novo? Cadê aquele líder? Não veio. Que exemplo ele vai ser para os seus liderados lá? Que exemplo ele vai ser para o núcleo Semente de Crescimento? Exemplo nenhum. Então, nós, irmãos, precisamos entender que o que Deus quer fazer conosco não é algo pequeno, irmãos. O que Deus quer fazer conosco é algo grande. Deus quer fazer algo grande, porque o nosso Deus é um Deus grandão, irmãos. Quando nós cantamos aqui, né, aquele dia que as meninas cantaram, rapaz, eu senti Deus falando, irmãos. Deus falando conosco, eu sou um Deus grandão, eu sou um Deus grandão. Então, um Deus grandão, ele vai fazer coisas pequenas ou coisas grandes? Coisas grandes, irmãos. E o teu Deus é o Deus grandão. Ele quer dizer o quê? Que você vai fazer coisas grandes. Entenda isso. Você vai fazer coisas grandes, ainda que você seja pequeno. Porque nós somos pequenos, né? Nós somos pequenos, nós somos simples. Aqui não tem doutores. Tem algum doutor aí? Tem nenhum doutor aqui. Aqui não tem nenhum empresário, um empresário de grande vulto aí no comércio do Rio de Janeiro. Não tem, irmãos. Não tem. Mas nós, os simples, fomos chamados pelo Deus grandão para fazermos coisas grandes. Olha lá, Jesus ele podia ter chamado os doutores da lei, homens que já conheciam a lei de frente para trás, de trás para frente, conheciam de cor, recitavam tudo. Não podia, ele não podia, quando começou a chamar os seus discípulos, não podia ir lá e Nicodemos, vem Nicodemos. Nicodemos, tá, eu vou. Já estava preparado, já sabia tudo. Mas não, ele começou a chamar quem? Homens indultos, pescadores. Pescadores. Homens que sentavam na alfândega lá para carimbar. Ele chamou pessoas simples. Para quê? Para fazer uma obra grande. Hein? Chamou pessoas simples para fazer uma obra grande. E eles começaram naquela simplicidade deles. E eu creio que houve até um grande espanto, né? Quando eles começaram a pregar lá em Atos dos Apóstolos, que 3.000 almas se converteram de uma vez. Cara, que isso? Eu acho que um olhava para a cara do outro assim, rapaz, vamos contar de novo, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 500, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000. Aí o outro, você contou certo? Eu contei assim, não, deixa eu contar de novo. Peraí, 1, 2, 3, 3.000. É muita gente. É muita gente se convertendo de uma só vez. Mas não se espante, não. Outro dia eu estava conversando, não sei quem foi, se você foi com o Tatiane, sobre o batismo, o próximo batismo, né? E alguém falou para mim, pastor, o próximo batismo vai ter mais de 20. Alguém assim já falando, já vendo o que Deus vai fazer. E eu creio nisso, irmãos. Eu creio que vai haver um grande espanto, talvez, não sei se é no próximo, eu não sei se é o outro no final, eu não sei, mas as pessoas vão olhar assim, o quê? A igreja da Restituição Ministério lá está batizando 50? Está batizando 50? De onde veio esses 50? Veio tantos lá da tribo de Judá, veio tanto lá da tribo de Rubens, veio tantos da tribo de Simeão. Eu creio nisso. Eu vi aí, outro dia eu estava olhando aí no YouTube, né? A igreja na África, aí batizando mais de 400 pessoas de uma vez só, irmão. Mais de 400. Eu falei, ô glória! A igreja desse pastor Bruno, né, lá de Maricá, batizando mais de 100 de uma vez só. Mais de 100, irmãos. Quando eu me batizei na Assembleia de Deus, aqui em Madureira, irmãos, foram mais de 1.000 batizados aquele dia. Ficou fazendo batismo de manhã
até a tardinha, direto, batismo. E não era um só que descia as águas, não. Aquele tanque ali batiza 3, 4, né? E quando eu desci eu e mais 2. E os homens lá eram os diáconos que batizavam, né? Me lembro que ele batizou, foi um irmãozinho que eu nem sabia que ele era de lá. Eu conheci ele lá em Bangu, levando uma cesta básica para a casa dele, que ele estava numa grande necessidade. E ele era amigo lá dos parentes lá do Lincoln, né? E ele estava em grande dificuldade lá. E a mãe do Daniel falou, vamos lá, pastora, vamos lá, vamos levar uma cesta básica para ele, irmão Osiel. Aí nós juntamos um montão de comida, aí botamos numa bolsa e levamos lá para a casa dele. E quando nós chegamos lá na casa dele, ele estava ele, a esposa, com uns 2 ou 3 filhos lá, desempregado. E ele estava orando, pedindo a Deus o socorro. Quando nós chegamos, entramos com aquelas bolsas, rapaz, o irmão, a esposa dele abraçou tanta gente. Aí depois, quando chegou no dia do meu batismo, que era uma fila enorme, né? E começava lá fora, tu vinha andando devagarinho, subia a escadaria, ia lá em cima, descia, contornava, para chegar lá no batistério. Aí quando eu desci, quem estava lá? Irmão Osiel. Ele estava lá no tanque, lá fazendo o batismo. E era muita gente batizada no mesmo dia. Entendeu? Muita gente batizada no mesmo dia. Então eu creio que o que Deus quer fazer conosco, irmãos, é nesses moldes aí. Porque o núcleo Semente Crescimento, ele tem esse propósito de alcançar as almas. Eu queria abordar um assunto, mas amanhã de manhã nós vamos abordar esse assunto aqui. Porque hoje vai atropelar aí a Santa Ceia. Entendeu? Mas veja bem, eu tenho observado que Deus tem enviado muitas pessoas para os núcleos, né? O núcleo lá de Judá e de Rubens, tem ido muita gente. E até cerca de 1 mês ou 2 meses eu conversei com a nossa missionária Tatiane, e eu falei com ela o seguinte, eu falei, Tatiane, tome cuidado para que o núcleo ele não fique inchado. Foi isso? Falei, cuidado para o núcleo não ficar inchado. E o que é um núcleo inchado? O núcleo inchado é aquele núcleo que começa a ir muita gente que não se decide para Jesus. Eles vão na intenção de receber oração, entendeu? De receber uma profecia, uma visão, uma revelação. Aí fica igual aquelas consagrações que as pessoas faziam, que as igrejas tradicionais faziam na casa das pessoas. Tem consagração na casa de fulano. Aí vinha gente, tudo quanto é lugar, convidava pregador, convidava um montão de gente, não é verdade? E aquilo ali, o que as pessoas iam ali só para ouvir, e não havia uma consolidação. Não havia. Então nós, do núcleo, precisamos ter um cuidado com isso, para que o núcleo não fique inchado. Por quê? Porque no núcleo Semente Crescimento, nós temos aqui como princípio que é no máximo, a reunião, as pessoas acontecer no máximo com 20 pessoas. Com 20 pessoas. Então daqui a pouco você vai ter 30 pessoas lá que são visitantes só. Vai atrapalhar, não vai ajudar, vai atrapalhar o compartilhamento da palavra. Vai atrapalhar que os outros entendam a palavra, que é muita gente junto. Só que aquelas pessoas não se decidem. Então nós temos que ter esse cuidado. De quê? De falar a verdade com elas. Por quê? Aquela pessoa que ela ainda não decidiu, mas ela quer decidir, ela está indo ali interessada realmente, só não teve ainda aquela coragem de levantar a mão, de tomar uma decisão, e ela ouviu uma palavra verdadeira, uma palavra até dura tua, ela vai permanecer, ela vai gostar, irmãos. Mas aqueles que estiverem vindo só no oba-oba, quando você apertar, ela vai dar no pé. Não vai ficar, irmãos. Viu? Não vai ficar. Então não permitam, os semeadores, não permita que o núcleo fique inchado. Quando você vê que tem muita gente lá que já está indo 3, 4, 5, 10 vezes no núcleo e não demonstrou ainda nenhuma intenção ainda de se decidir, começa a falar umas palavras mais duras, irmãos. Faz como Jesus fez. Jesus estava com os seus discípulos. Aí era uma grande multidão que seguia ele.
Uma grande multidão, era muita gente. Só que quando ele multiplicou o pão de peixe, a Bíblia fala que foram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Imagina quantas pessoas estavam seguindo Jesus ali. Calculando assim por baixo, umas 12.000. Por aí. Hein? Umas 12.000 pessoas. Só que quando Jesus percebeu que aquela multidão estava indo atrás dele, mas a intenção da multidão não era ver Jesus como Filho de Deus para alcançar a salvação, Jesus Pai fala, agora é o seguinte, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. Que palavra dura é essa? Quem pode ficar ouvindo esse cara? Tá maluco? Eu vou embora. Ó o povo. Foi saindo, irmãos. Foi saindo. Começou a dar a palavra dura. Foi saindo. Quando ele viu, sabe quantos ficaram? Sabe quantos? 12. Só ficaram os discípulos. Ele olha para os discípulos assim. E vocês? Não querem ir também não? É isso, irmão. Vocês também não querem ir não? Porque, irmãos, o núcleo semente crescimento, nós não fomos semeados para massagear o ego de ninguém. Nós não estamos lá no núcleo para massagear, não, tá bom do jeito que está, isso mesmo. Não, irmãos, não, se nós fizermos isso, nós vamos ser hipócritas. Se nós fizermos isso, nós vamos enganar o povo, querendo que eles fiquem ali. Não, fica aqui, porque meu núcleo tem que ficar com muita gente. Não tem que ficar com muita gente não, irmão, tem que ficar com muitos salvos. O núcleo tem que ficar com muitos salvos, não muita gente, muitos salvos. Então nós temos que ter esse cuidado de chegar, chama no cantinho, viu que aquela pessoa está ali insistindo, já tá, chama no cantinho e faz a análise dela, vem cá, vem. Olha o que foi, isso. Está errado, do jeito que você está errado, Jesus não se agrada disso. Sabe que existe céu e inferno? Fala de inferno que as pessoas começam logo a te olhar de cara feia. Enquanto você está falando de céu, o pessoal está rindo para você. Céu, ô céu. Quando você fala assim, inferno. Cara. Inferno. As pessoas não querem ouvir a verdade. Mas no núcleo semente crescimento, eles têm que ser alimentados com genuíno leite, com a genuína palavra, irmãos. No núcleo semente crescimento, as pessoas precisam ser alimentadas com alimento genuíno. Não podemos defraudar, não podemos enganar, não podemos massagear o ego, não, irmãos. Nós temos que ser analíticos, temos que analisar um por um. Na última reunião que nós tivemos aqui, eu passei isso aqui para os irmãos que vieram aqui, que veio mais semeadores mesmo. Eu falei, no núcleo semente crescimento, nós administramos pessoas. Entendam isso, todos nós precisamos entender isso. No núcleo semente crescimento, nós administramos pessoas, não grupo, é pessoas. Por quê? Tem que ser feita uma análise de um por um. Como é que está a vida espiritual de fulano? Tá assim. Então, bota o nome dele aqui. Fulano, tá assim, bota o nome aqui. Fulano, bota junto com esse aqui. Bota junto com esse aqui. Agora vamos pegar esses aqui e vamos para cima deles. Vamos lá, por quê? Porque eles estão vindo aqui. Se eles não ouvirem a verdade, e for atravessar a rua ali, o carro pegar e morrer, ó o sangue deles na nossa mão. Porque nós ocultamos a verdade deles. Nós ocultamos que do jeito que ele está e morrer, ele vai para o inferno. Nós ocultamos isso. E nós não podemos ocultar isso. Então, esses aqui, vamos chamar no cantinho, vamos chamar em particular e vamos para cima dele. Vamos falar a verdade para eles. Vamos ministrar a verdade para eles. Depois que nós ministramos a verdade para esses aí, agora aqueles ali, esses aí já estão aí, então vamos dar mais alimento, mais forte para eles.
Vamos dar um alimento mais forte. Chama eles aí, vamos dar um alimento mais forte para eles se fortalecerem mais. Entendeu? Por quê, irmãos? Olha bem, a visão do núcleo semente crescimento, nós falamos é o quê? Cada casa uma terra boa. Não é isso? Cada casa uma terra boa. Peraí. Vamos lembrar. Cada casa uma terra boa, cada membro um semeador. Não é isso? Cada casa uma terra boa, cada membro um semeador. Então, se nós entendermos isso, nós vamos entender que a pessoa que hoje ela recebe Jesus como Salvador, na visão do NSC, ela precisa ser preparada, treinada, para amanhã ela estar treinando outras pessoas. Para amanhã ela está liderando também o núcleo. Esta é a visão. No núcleo semente de crescimento, nós não podemos ter a visão de que, não, eu sou líder, fulano aceitou, mas não, ele tem que ficar no cantinho dele. Não, no núcleo semente de crescimento, nós temos que acreditar que todos têm a condição de chegar a ser um líder. E todos que vêm, eles precisam ser treinados para serem líderes. Eu gosto muito de citar aqui o Robson, porque ele está sendo assim um exemplo do que Deus quer fazer em todas as pessoas que vêm para a igreja. O menino que chegou, aceitou Jesus, se batizou e chegou na hora boa, na hora que o núcleo já estava começando a se formar, né? E está aí sendo treinado, sendo preparado para ser um líder. E já é um líder em treinamento. Hein? Já é um líder em treinamento. Já está dando aula para o novo convertido. Olha aí, já está dando aula para o novo convertido. Aí você vai ver na igreja, tem obreiro, tem presbíteros aí que não dá aula, não sabe dar uma aula para o novo convertido. Se pegar aquele nossa apostila, um novo caminho, se você der na mão de um dos nossos oficiais aqui, alguns oficiais, a pessoa fica perdida. O que eu faço aqui? O que quer dizer isso aqui? Por quê? Não se interessou para o seu ministério, irmão. Não se interessou em saber das suas funções, porque o certo é que todos os oficiais têm que estar qualificados para dar uma aula para o novo convertido. Tem que estar preparado. Mas você vai ver, muitos não têm isso. E olha que não foi descaso nosso não, porque a oportunidade foi dada. Porque eu me lembro que um tempo atrás, se não me engano, ano passado, ano retrasado, eu dei essa revista para todo mundo, todos os oficiais receberam, e eu dei as aulas para todos os oficiais. Todos os oficiais receberam essas aulas aqui, a não ser aqueles que faltaram, que não quiseram vir mesmo, mas os demais, quem veio, eu dei aula só para os oficiais, toda aquela matéria. Por quê? Eu falei, ó, vocês estão sendo preparados para dar aula aqui, nós vamos descentralizar isso. Não pode só a pastora ficar com a classe nós convertidos aí, não, vamos descentralizar. E a visão do núcleo é essa, nós conseguimos agora descentralizar. Agora, a pastora ela vai dar aula? Vai. Mas para quem que ela vai dar a instrução? Os líderes. Eu falei com ela, prepara algumas dessas lições aí, chama o Robson, os líderes do núcleo e dá aula para eles. Para quê? Para amanhã eles poderem aplicar nos núcleos para as pessoas que vão receber Jesus, que vão aceitar Jesus. Que nós estamos aí com uma turma aí, agora as meninas aí, Carol, a Val, Tuane, elas vão dar aula agora para as novas convertidas. Essa é a visão, irmãos. A visão do núcleo é essa, é capacitar todos para liderarem. Então, você que tem aí aceitado o chamado de ser um líder dinâmico, você que tem aceitado esse chamado de ser um líder dinâmico, se envolva. Eu falei essa semana com o Edivan e com a Larissa, né? Vistam a camisa, deixem entrar no sangue, até vocês começarem a espirrar, ó, núcleo semente de crescimento, núcleo semente de crescimento. É isso, quando espirrar núcleo, o núcleo está no sangue. Se o núcleo estiver no sangue, irmãos, vocês vão desempenhar bem a função de vocês. E o que Deus tem lá na frente para nós? Olha aí, nós realizamos um batismo aqui com 50 pessoas, depois o outro com 100, depois o outro com 200. Aí a igreja vai chegar aí, ó, a promessa de Deus é que nós vamos chegar aos 5.000. E eu creio que quando chega aos 5.000, tem mais como parar, irmãos.
Chega a 5.000 com líderes dinâmicos, não tem mais como parar. Vai continuar crescendo. E quando continuar crescendo, onde é que você vai estar? Quem você vai ser na Igreja da Restituição Ministério Live? Quem você vai ser? Será que você vai ser um daqueles que estão só observando, mas não se envolve ainda? Viu a igreja crescer e o pessoal de fora ainda só observando, só olhando? Ou será que você vai estar lá sendo um pastor da igreja, uma pastora da igreja? Porque quando nós tivermos 5.000 membros, de quantos pastores nós vamos precisar na igreja? Para esses 5.000, os 5.000 membros, vamos botar aí no mínimo aí uns 500, 600 núcleos ou mais. Quantos líderes nós vamos precisar? Quantos semeadores nós vamos precisar na igreja? E quem você vai ser quando nós chegarmos lá? Onde é que você vai estar? Quando nós chegarmos lá, irmãos, nós, os líderes, não vai ter tempo de estar como Caio aí, olha lá, veio direto do trabalho. Se esforçou, trabalhou e veio direto para cá. Mas quando estiver lá, ó, Caio, com 5.000 membros, não vai ter tempo para isso, não vai ter tempo de trabalho, não. Você vai ter que ser integral da igreja. Vai ter que estar aqui, porque você vai ter que fazer núcleo de manhã, núcleo de tarde, núcleo de noite. E se duvidar, núcleo na madrugada também. Irmão. E onde é que você... Faça a pergunta, onde é que eu vou estar quando a igreja chegar nesse patamar aí? Quem eu vou ser lá na igreja? Eu digo para vocês que quando nós chegarmos lá, não teremos tempo de nos ocupar com outros trabalhos seculares. Não teremos tempo. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus falou assim, ó, a mãe dele e o pai esqueceram ele na cidade, foram embora. Pensaram até que ele estava com os parentes por ali. E quando voltaram para procurar ele, que acharam ele lá no meio dos doutores, ô filho, por que tu fizeste isso conosco? Estávamos te procurando. Ele olhou para a mãe e para o pai e falou assim, vocês não sabem? Sabe o quê? Que eu devo cuidar dos negócios do meu pai? Eu preciso cuidar dos negócios do meu pai. E é isso que vocês vão falar também, irmãos. Quando chegar lá, alguém vai falar, e você trabalha onde, cara? Rapaz, eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai. Aleluia. Eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai. Meu pai está cheio de coisa para fazer aí. Eu tenho grande responsabilidade nisso aí. Irmãos, amanhã, 9 horas da manhã, tá bom? Amanhã, 9 horas, nós vamos estar aqui no treinamento Liderança Dinâmica. Nós vamos começar a abordar o assunto que está aqui. Eu sei que Deus vai nos abençoar. Eu falei com os irmãos que esse mês agora vai ser um mês de sacrifício. Tá? Vai ser um mês de sacrifício. Por quê? Porque está chegando muita gente dos núcleos. E nós precisamos acelerar o nosso treinamento. Tem muita gente pedindo núcleo nas suas casas. Nós já temos aí umas 4 pessoas pedindo que façam núcleo na casa delas. Só que nós não temos líderes preparados para isso. Então nós temos que acelerar o treinamento para suprir as pessoas que estão chegando no núcleo. Saber para quê? Porque se elas chegarem e ficar muito tempo ali sem um direcionamento certo, elas acabam se perdendo de novo. Nós temos que acelerar isso. Para isso, a necessidade de nós estarmos no treinamento. Amanhã nós vamos abordar sobre consolidação. É muito importante e está precisando nós consolidarmos melhor as pessoas que estão chegando. Tá bom? Então vai ser um mês de sacrifício. Um mês que nós vamos ter talvez 2 treinamentos na semana. Mas é esse mês. Depois vai aliviar mais. E no futuro nós vamos ter o dia certo do treinamento. Pai, te pedimos que tudo aquilo que foi falado, que foi tratado, que o Senhor possa escrever na tábua dos nossos corações. E que não sejamos somente ouvintes, Senhor, mas queremos ser praticantes desta palavra gloriosa. Senhor, fica conosco no culto que vai se iniciar daqui a alguns minutos, que possamos aqui também, Senhor, sentir a Tua doce presença.
É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina eternamente. Amém. Está encerrado o TLD. Deus abençoe.